A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Adultos. Eu sou o pastor Mário Luna, é com muita alegria e satisfação que eu recebo você aqui para mais um programa, para mais uma ministração de aula. Se você está vindo aí da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, seja pela primeira vez ou você que acompanha sempre o canal, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. No programa EBD Comentado Online, eu explico a lição do início até o final, servindo para professores prepararem as suas aulas para alguém por algum motivo justificável que não vai poder estar em sala de aula nesta data e para aqueles que querem aprimorar o seu conhecimento em relação à palavra de Deus. Nesse momento, nós vamos fazer uma oração para darmos prosseguimento ao nosso programa de hoje. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu venho pedir perdão dos meus pecados, erros, faltas e falhas. Eu venho, Senhor, render graças ao Senhor por mais essa oportunidade, Senhor, que eu estou tendo aqui, juntamente com cada um que está assistindo este programa, para poder, Senhor querido, aprender, Senhor, ensinar a aprender. Peço ao Senhor que ilumine a minha mente, para que eu ensine as verdades de acordo com o que está na Tua Palavra. Ilumina a mente deles também, para que eles possam compreender e para que juntos possamos colocar em prática o que vamos aprender aqui. Que o Senhor nos dê mais uma vez um programa edificante, em nome de Jesus. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, glória a Deus, mais uma oportunidade, estamos aqui mais uma semana. Deus é bom, Deus é fiel. E louvado seja o nome dele, porque nos concedeu mais uma oportunidade de estarmos aqui para adorarmos ao nome dele juntos com as nossas harpas. Peguem as harpas de vocês, vamos adorar ao nosso Senhor com o número de 116. Vamos adorar ao Senhor? Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua terna voz eu vi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, não pensando no amor do Salvador. Eu vagava sem ter luz, longe do Senhor Jesus, mas liberto hoje canto a Deus louvor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Eu vagava pela senda de horror, mas agora quero andar com meu Senhor. Quero ouvir sua terna voz e segui-lo sempre após. Glória seja dada ao nosso bom pastor. Livre estou, pela graça de Jesus, livre estou. Aleluia, pela fé, livre estou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero aproveitar essa oportunidade para fazer um agradecimento. Bem, eu quero aqui agradecer o carinho da Assembleia de Deus em Santa Cruz, Santo Antônio de Pádua, do Rio de Janeiro, onde nós estivemos no dia 21/4, né? Agora no feriado, nós estivemos lá adorando ao nome do Senhor, meu esposo pregando e eu, pela misericórdia, louvando ao nome do Senhor. E eu quero aqui mandar o meu beijo, meu abraço
para essas pessoas queridas, algumas pessoas que eu tive a oportunidade de tirar uma foto com elas. Então eu quero aqui mandar um beijo para todo mundo dessa linda igreja, para todo o ministério, para todo o corpo de obreiro, o meu abraço, o meu muito obrigada. Então eu quero agradecer aqui pelas fotos, né, que eu tirei algumas fotos aqui. Eu quero agradecer a irmã Joilza, que é a esposa do pastor Paulo Roberto, que é o dirigente lá da congregação. A irmã Raquel, que é a esposa do diácono Fábio, que foi o responsável de nos levar até lá. A queridíssima Daniele Terra, a linda Mariana Jobim e a flautista querida Ana Júlia. Então, gente, ó, muito obrigada pelo carinho de vocês, muito obrigada mesmo. Vocês vão ficar aqui no meu coração, vou levar vocês para sempre. Toda a igreja, muito obrigada. E na próxima tela aí, o meu esposo vai estar complementando esse agradecimento. Muito obrigada a todos. E vocês também, que quiserem, podem nos convidar, que nós iremos com todo carinho. Faça como fez a Assembleia de Deus em Santa Cruz, Santo Antônio de Pádua. Pode nos convidar, que nós iremos com muito carinho. Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Quero agradecer a minha menina princesa. E é verdade, estivemos no dia 21/4/2025, na Assembleia de Deus em Santa Cruz, Santo Antônio de Pádua, aqui no Rio de Janeiro, tá? Pastor presidente Sebastião Martins, nesse caso, tá? E nós estivemos ali, fomos convidados, inclusive, deixa eu colocar aqui novamente, tá? Fomos convidados aí pelo diácono Fábio, que apareceu aí, festividade do departamento masculino, tá? Pastor local Paulo Roberto, nesse caso. Fomos muito bem recebidos para a glória de Deus, e eu disse que eu estaria colocando aqui no início do programa, ou às vezes coloco no final, mas preferi dessa vez no início, porque a esposa fez uma participação aí, estive lá pregando, a esposa louvando ao Senhor, tá aí passando um pedacinho do que ocorreu durante toda a programação, e foi uma bênção. E assim como eles, vocês também podem nos convidar. No final da aula eu coloco sempre a tela lá para os convites, a nossa agenda, e você fique à vontade se quiser entrar em contato e nos convidar para estar em sua igreja. Iremos com todo prazer. Às vezes as pessoas pensam que nós não vamos, nós vamos sim, em nome de Jesus, para a glória de Deus, e chegamos, fomos, voltamos e aqui estamos para a glória do nome santo do Senhor. Então, meu muito obrigado aí à Assembleia de Deus, congregação em Santa Cruz, está aparecendo aí o dirigente da congregação, tá bom? Louvado seja Deus, em Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Agora, nós vamos dar prosseguimento aí à nossa lição de hoje, segundo trimestre de 2025, lições bíblicas CPAD adultos, e o verbo se fez carne, Jesus, sobre o olhar do apóstolo do amor. E a lição de hoje é a lição de número 5, ministrada no dia 4 de maio. É o novo mês já de 2025. A verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta. Texto áureo. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, super conhecido, mas precisa ser entendido para ser praticado. Verdade prática. O verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Então, a verdade prática, ela resume o que a lição está tratando. Leitura bíblica em classe, João capítulo 7, versículo 16 a 18, 37 e 38, João 8, 1, João 8, 31 a 36. A palavra-chave é liberdade. Na introdução, eu vou falar um pouquinho sobre o que é liberdade. Objetivos da lição: explicar a verdade em Jesus, desde a sua saída da Galiléia para Jerusalém. 2. Descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E 3. Pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Introdução. Os capítulos 1 a 8 do Evangelho de João estão profundamente conectados pela revelação progressiva de Jesus como Filho de Deus e a encarnação da verdade que liberta. Eu tenho trazido aqui para vocês uma retrospectiva do que já tratamos. Então, nós já chegamos no capítulo 8, então eu estou puxando do capítulo 1 até o capítulo 8. João começa apresentando Cristo como verbo eterno, a luz verdadeira que veio ao mundo, tá? João 1, do 1 ao 14. Ao longo dos capítulos seguimos Jesus realiza sinais e
ensina com autoridade divina, revelando que ele é a única fonte de vida, luz, salvação. Ensinamentos como o novo nascimento, já estudamos, a água viva, já estudamos, o pão da vida, já estudamos, mostram que a verdadeira liberdade espiritual não está nas tradições religiosas nem no esforço humano, mas em crer nele. Ou seja, a transformação vem por crer em Jesus. Em João 8,32, Jesus declara: e conhecereis a verdade vos libertará. Resumindo o propósito da sua missão: libertar o homem do pecado e da morte por meio da revelação da verdade divina. Vamos aprender na lição de hoje que a liberdade, que é a palavra-chave da lição, plena, só é possível em Cristo, a verdade que salva e transforma. Para você que adquire o material aqui de apoio, que vai ser falado durante a aula, você vai ter o que é a liberdade logo depois da palavra-chave, tá bom? No seu comentário em PDF. Só que aqui eu quero colocar aqui nesse momento da introdução, porque eu acho que vai ficar um pouco melhor. Então vamos lá. Deixa eu definir o que é liberdade, porque para o mundo liberdade é uma coisa. Em relação à salvação, liberdade é uma coisa totalmente diferente. Então vamos lá. No contexto da salvação em Cristo, liberdade é a libertação do domínio do pecado, da culpa e da condenação eterna. É o estado em que o crente, pela fé em Jesus, é livre para servir a Deus com alegria, viver em obediência à sua palavra e experimentar comunhão plena com ele, segundo Romanos, capítulo 6, 22 e Gálatas 5, 1. E eu quero colocar aqui, Romanos 6, 22 diz o seguinte: mas agora, libertados do pecado, então éramos escravos do pecado, e feitos servos de Deus, então nós deixamos de servir ao pecado para servir a Deus. Tende o vosso fruto, ou seja, obras, para santificação e, por fim, a vida eterna. Nós temos também Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1, que diz o seguinte: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então nós estamos livres. É uma liberdade em Cristo. Mas olha o que Paulo diz aos Gálatas: e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Então, uma vez que eu estou livre, eu não posso viver debaixo do jugo da servidão. Vamos continuar aqui a explicação do que é liberdade. Essa liberdade não é uma autonomia sem limite. Ou seja, eu sou livre, faço o que eu quiser. Não, de maneira nenhuma. Mas a capacitação para viver conforme a vontade de Deus. É por isso que Deus nos deu uma nova natureza. Deus não nos deu uma nova natureza para viver conforme nós queremos. Para viver conforme nós queremos, não precisava de nova natureza. Nós continuamos na prática do pecado. Então, nós recebemos uma nova natureza, um novo nascimento, para viver de acordo com os padrões de Deus. Em contraste, agora vamos ver o que o mundo chama de liberdade. Em contraste, o mundo define liberdade como a ausência de restrições. Restrições físicas, restrições morais. Uma pessoa pode estar presa, como Paulo estava quando escreveu a carta aos Filipenses, mas ele diz: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Por quê? Ele estava preso fisicamente, mas ele estava livre em Cristo. Então, para o mundo, liberdade é a ausência de restrições, a capacidade de fazer o que se quer, quando e como quiser. Para o mundo, isso é liberdade. Para o cristão, não. Essa visão promove uma falsa ideia de independência que muitas vezes leva à escravidão dos desejos, vícios e pecado. Vamos ver o que diz 2 Pedro, capítulo 2, versículo de número 19. 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 19, olha o que diz. Veja bem o que diz. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, ou seja, do pecado. Há quem está prometendo liberdade, mas ele mesmo serve ao pecado. Porque de quem alguém é vencido, o tal se faz também servo. Por isso que Jesus disse para os judeus em João 8,34, todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Aí vamos continuar aqui para concluir. Jesus confronta essa ideia em João 8,32. E conhecereis a verdade vos libertará. Aqui a liberdade está ligada ao conhecimento de Cristo, a verdade encarnada. João 14,6.
Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai senão por mim. A verdadeira liberdade, portanto, não é viver sem regras. Tem gente que diz que é livre e quer viver sem regras. Eu faço o que eu quiser. A verdadeira liberdade, mas ser liberto do pecado para viver para Deus. Ou seja, você abandona o pecado. Aí tem várias referências adicionais. Romanos 6, do 16 ao 23, é muito interessante você ler. Gálatas 5, 13 e 1 Pedro 2, 16. Então está aí para você uma definição do que é liberdade. Uma vez que tivemos essa definição, podemos entrar aqui. Jesus, a verdade em Jerusalém. Primeiro ponto. Da Galileia para Jerusalém, a verdade na festa dos tabernáculos, vivendo na verdade. Ponto 1. Da Galileia para Jerusalém. O capítulo 7 do Evangelho de João revela que Jesus estava na Galileia e não se dirigia a Jerusalém, pois os judeus planejavam matá-lo. João 7, 1. Os leões da época de Jesus não eram animais como no tempo de Daniel, mas sim as autoridades do templo de Jerusalém. Eram os religiosos, vestidos com falsa justiça de uma religião hipócrita. Eles falavam, mas não cumpriam. Elas buscam matar Jesus por ele expor sua ganância e ciúme. Ele cura, cumpre profecias, perdoa pecados e glorifica o Pai sem pensar em si mesmo. O ministério de Jesus não estava focado em fazer o que ele queria, mas fazer o que o Pai queria. O nosso ministério não pode estar focado no que nós queremos, em nos promover, e sim em glorificar o nome de Deus. Diferente de qualquer líder, ele ameaça o poder dessas autoridades que agora preparam sua morte. Apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob a influência deles. O teu ministério caminha influenciado por quem? Tá? Não era sob a influência dos irmãos dele que ele iria à cidade santa, mas sobre a orientação do Pai. João 7, versículos 5 e 6. Assim, em obediência ao Pai e em todas as situações, então ele sempre obedecia o Pai, tem várias referências aí, Jesus subiu discretamente a Jerusalém durante a festa dos tabernáculos. João 7, 10 e 14. Eu vou explicar sobre essa festa um pouquinho mais à frente. Os irmãos de Jesus zombavam dele e não criam nele. Quem recebe um propósito de Deus deve estar preparado para enfrentar rejeição, até mesmo dos membros de sua família. Eles eram membros da família de Jesus, mas Jesus não andava segundo o que eles achavam. E também Jesus não parava porque eles não criam nele. Contudo, Jesus não estava preocupado com os planos terrenos, mas com os celestiais. Ele veio para cumprir a vontade do Pai e não a sua própria vontade. E aqui é interessante dizer uma coisa. Quando Paulo escreve aos Colossenses, buscar as coisas que são de cima, tem a ver com a sua vida ser dirigida por Deus. E não ser dirigida por você mesmo, pelo mundo, pelas pessoas à sua volta. Se você ficar preocupado com as pessoas à sua volta no sentido de agradá-las, você não consegue agradar a Deus. Porque as pessoas nem sempre vão compreender aquilo que Deus quer que seja feito. Então Jesus, ele tinha uma missão. Os seus irmãos queriam influenciar. Ele não é influenciado pelos seus irmãos. Ele é orientado pelo Pai. Por quê? Porque ele tinha uma missão para cumprir. Eu e você temos uma missão para cumprir. Não podemos ser influenciados por esse mundo. Não podemos ser influenciados pela opinião até mesmo de cristãos que não entendem o que Deus quer que nós venhamos fazer. Mas devemos ser orientados pelo Senhor. Entenda isso. Então, quem recebe um propósito de Deus deve estar preparado para enfrentar rejeição. Até mesmo dos membros da família, como eu disse. Contudo, Jesus não estava preocupado com os planos terrenos, e sim celestiais. Ele veio para cumprir a vontade do Pai e não a sua própria. Olha o que diz João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor nos salvou não para fazermos a nossa vontade, que a nossa vontade a gente já fazia antes de aceitar Jesus. Ou seja, éramos inclinados a fazer tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Uma vez que eu aceitei Jesus, eu vou fazer a vontade de Deus, porque ele me deu condição para isso, me dando uma nova natureza, deixando de ser culpado e condenado diante do tribunal do Senhor e tendo agora comunhão com ele, e a prova disso é o Espírito Santo que habita dentro de mim e habita dentro de você.
Assim como Jesus, o cristão que recebe uma nova vida não vive mais para realizar a própria vontade, mas a do Pai que lhe concedeu esse novo propósito. Ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria, guarde essa palavra, ele se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Olha o que diz o texto. Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. Mateus 20, 18, João 8, 20. Lembre-se de uma coisa. Quando é dito aqui que o Filho do Homem será entregue, de um lado, Judas está entregando Jesus. Mas de outro, Jesus está se entregando. E aí você diz assim, como assim? Preste atenção numa coisa. Não foi a questão de Judas entregar. O instrumento humano para entrega foi Judas, influenciado por Satanás. Mas Jesus se deixou entregar, porque Jesus conhecia o que estava para acontecer. Se você pudesse ter conhecimento de um acidente que haveria contra a sua vida, uma maldade que fariam contra você, você não se desviaria daquela rota? Você não mudaria o percurso? Você não sairia daquele caminho? Jesus poderia ter saído daquele local. Estão vindo aí me pegar. Era só ele ir embora. Mas ele se entregou porque chegou a hora. Enquanto não chegou a hora, ele não se entrega. Mas quando chega a hora, ele se entrega porque ele sabia que aquele era o momento da entrega. Era o momento dele ser preso, padecer, ser crucificado, morrer, ressuscitar e nos dar o direito de vida eterna. Você pode dar um amém? Jesus não morreu como Marte, como Paulo, como Pedro, como Tiago, como outros, no Antigo Testamento também. Ele não foi apanhado, ele se entregou no tempo certo para cumprir o propósito de Deus. João 10, 18 diz, ninguém tira a minha vida, na NAA. NAA é a versão, tá? Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente, de livre vontade, a dou. Jesus não veio obrigado. Ele veio cumprir, mas ele veio porque quis vir. Deus não quer servos obrigados. Jesus não era servo do Pai, mas se submeteu a obedecer. No sentido, quando eu digo que Jesus não era servo do Pai, porque ele não estava subordinado ao Pai, no sentido de ser menos do que Deus. Não. Jesus é Deus. Mas, no sentido do plano da salvação, ele estava ali subordinado a obedecer, para cumprir o propósito. Agora, eu como servo de Deus, eu e você, como servos do Senhor, nós não vamos fazer a nossa vontade, nós vamos fazer a vontade daquele que nos chamou. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Deus não quer servos obrigados, Deus quer servos por amor. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la, ou seja, eu entrego, eu morro, mas eu também ressuscito. Este mandato recebi de meu Pai. Então você compreende que é um sacrifício voluntário. Ele se entregou porque ele quis se entregar. E isso foi de forma voluntária. Assim eu e você, ao recebermos Jesus Cristo, precisamos voluntariamente, por amor, por gratidão, por tudo que foi feito pela nossa vida, sem merecermos, servi-lo e obedecê-lo. Entenda isso. 2. A verdade na festa dos tabernáculos. Aí ele revela a verdade ali. A festa dos tabernáculos, celebrada na época da colheita, recordava os hebreus do êxodo do Egito, saída do Egito, do período do deserto e da chegada à terra prometida quando eles moravam em tendas ou cabanas. Então eles saem do Egito, eles estão peregrinando no deserto até chegar à terra prometida. Durante esse tempo, eles moravam em tendas ou cabanas. Era também uma festa de gratidão pela colheita, especialmente dos frutos e da uva, Deuteronômio 16, 13. Como festa de gratidão pelas bênçãos materiais, envolvia grande alegria e celebração. Após o exílio, essa festa ganhou ainda mais significado quando eles foram para a Babilônia e voltaram, tá?
simbolizando a esperança de que o Messias reuniria os descendentes de Abraão em uma nação revivida. Então eles tinham uma expectativa, só que eles esperavam o Messias para libertar eles do poder de Roma. Jesus não veio libertá-los do poder de Roma naquele momento, veio libertar eles da escravidão do pecado. A liberdade que Jesus veio proporcionar para eles não era uma escravidão do império, era uma escravidão do pecado e não tinha a ver com a questão humana, tinha a ver com a questão eterna. Começando pela vida humana, mas terminando na questão eterna, porque o ser humano, ele tem corpo, que é físico, ele é material, mas ele tem a parte do espírito e da sua alma. Então a vida não acaba aqui quando a pessoa morre, quando o corpo humano morre, não termina aqui. Ainda tem alma e espírito. E para onde vai essa alma e o espírito? Para onde vai? Aonde queremos passar a eternidade? Então Jesus veio trazer isso. A verdade que Jesus veio revelar é essa. Tem vida eterna para você. Aonde você quer passar a eternidade? Você estava culpado e condenado, mas eu tenho vida eterna para você. Essa é a verdade. No versículo 10 a 13, evitou o assédio do povo até que, guarde essa palavra, até que, durante a festa subiu ao templo e começou a ensinar. Então Jesus, ele não era influenciado pelos irmãos, Jesus não era influenciado pelos acontecimentos, mas Jesus, ele era orientado pelo Pai e agia no tempo que ele queria, ou seja, dentro da missão que foi lhe dada. Ele não agia de acordo com o que os outros esperavam, a expectativa dos outros. Jesus não estava preocupado com aplausos, Jesus não estava preocupado com like, Jesus não estava preocupado com seguidores, Jesus estava preocupado em obedecer ao Pai que o enviou para cumprir uma missão. Em consequência disso, aqueles que crescem e se arrependessem estariam ali recebendo vida eterna. João 7,14. Então, até que ele sobe e ele vai ensinar. Ele estava ciente de que havia uma divisão de opiniões sobre ele entre as pessoas. Isso não estava oculto a ele, ele sabia. Por isso afirmou, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Ou seja, eu não estou aqui fazendo a minha vontade. Jesus atuava no tempo certo, conhecia seus ouvintes e por isso sabia o conteúdo que devia ensinar. Ele estava fazendo uma defesa ali do seu ministério. Ele alcançava a raiz do problema, defendendo que sua doutrina não era dele, mas do Pai que o enviou. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem envia é o Pai, e ele vem. Buscar conhecer seus ouvintes, guarde isso aqui é muito importante, para saber o que deve ensinar ou pregar é responsabilidade de todo professor ou professora e de todo pregador ou pregadora. Porque você tem que saber quem são seus ouvintes para entender o que eles precisam aprender, o que eles precisam ouvir. Não falamos o que queremos, falamos o que a palavra de Deus diz. Muitos acreditavam que Jesus era um grande profeta, mas não Messias. No entanto, quem se encontrava ali diante deles era o Verbo encarnado de Deus. Ele era realmente o Filho de Deus e tudo o que ensinava continha a única verdade que o mundo desconhecia. Seus olhos estavam vendados. Apenas o Filho de Deus poderia declarar, eu sou a verdade. Não existe outra verdade no sentido de salvação a não ser Jesus. Eles tinham dúvida sobre quem Jesus era, mas ele sabia quem era. Você sabe quem você é? João Batista também sabia quem era e não aproveitou sua popularidade para ostentar ou reivindicar uma posição para a qual Deus não havia chamado. Ele respondeu que não era o Cristo, nem Elias, nem profeta, mas a voz que clama no deserto. João 1, 19 a 23. E eu faço novamente a pergunta, você sabe quem você é? Eu sei quem eu sou? Porque Deus começa a trabalhar através de mim, através de você, e nós acabamos deixando com que o orgulho, a soberba, a autossuficiência entre e nós começamos a nos achar o máximo. Só que nós não podemos, porque tudo que somos e tudo que fazemos tem que ser para a glória de Deus. 3. Vivendo na verdade. Os versículos 16 a 19 referem-se à doutrina que Jesus transmitia. O que era o conteúdo da sua palavra? Está ali.
Esta doutrina provinha do Pai e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo, que é o versículo 17. A verdade não provém da razão humana, não é um fruto dos nossos pensamentos, mas da revelação divina. Então temos que estudar a Bíblia. Deus a revela progressivamente nas Escrituras. A revelação não veio de uma vez só. Por isso nós temos que conhecer de Gênesis a Apocalipse. E plenamente em Cristo, Hebreus 1, versículo 1 e 2. Falado por profetas, nos últimos dias falou pelo Filho. Jesus é a máxima expressão da verdade divina, declarando: eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14, 6. O Senhor Jesus é a mesma verdade que se manifestou em Jerusalém, que esteve presente na festa dos tabernáculos e que, através do Espírito Santo, se faz presente entre nós hoje. Quando nós tivemos o novo nascimento, o Espírito passou a habitar dentro de nós. Aqui não se trata do batismo com o Espírito Santo, que é revestimento de poder para cumprir a missão do ID. Eu estou falando de novo nascimento. Todo cristão, seja pentecostal ou não pentecostal, tem o Espírito Santo. O verdadeiro cristão, todo ele tem o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para cumprir a missão. Nós devemos buscar, mas não é disso que estamos tratando aqui. Então, uma vez que temos o Espírito Santo, nós conhecemos a verdade. E nós vamos entender isso, porque ele nos guia na verdade. Por isso ele nos convoca não só a conhecer, mas também a viver essa verdade. Apenas quem nasceu de novo pode compreender as verdades das Escrituras. Acabei de falar. Para isso, é necessário desejar conhecer e buscar intencionalmente o Senhor. Na vida cristã, não basta o conhecimento intelectual. É essencial praticar a palavra de Deus. Jesus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24 em diante. O homem sábio e o homem insensato. O sábio construiu sua casa sobre a rocha, o insensato sobre a areia. A areia são fundamentos, pensamentos nossos, o que achamos, o que pensamos. A rocha é Cristo, é a verdade, é a palavra. Baseado na palavra, nós construímos nossa vida, estamos edificados sobre a palavra. Vai vir os problemas, mas nós não vamos desistir, vamos continuar. O contraste entre a verdade e engano é claro. Jesus ensina que quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, enquanto quem fala da parte de Deus busca glorificar o Pai. Há uma diferença. Aqueles que buscam se glorificar e aqueles que buscam glorificar o Pai. Jesus buscava glorificar o Pai. Isso nos alerta sobre os falsos mestres, que distorcem a verdade para benefício próprio, ao invés de apontar para Cristo, que nos conduz à verdadeira liberdade. Então eles não pregam a Cristo, eles se pregam a si mesmo. Eles estão buscando discípulos para si, não para Cristo. Falsos mestres podem ser identificados da seguinte maneira. Aqui existem algumas questões que nós podemos identificar os falsos mestres. Substituem a verdade de Deus por suas próprias verdades. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Essa é uma forma de identificar o falso mestre. Estão longe de buscar a glória de Deus, pois buscam a sua própria glória. Mateus 6, 1 a 5. Tudo que fazem tem a ver com benefício próprio. Buscam o ganho pessoal e por isso enganam com palavras fingidas. Fazem comércio das pessoas para ganhá-las. Falam que elas querem ouvir para atraí-las. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. Sinopse do tópico 1. Jesus encontrava-se na Galileia e, sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se a Jerusalém. Seja um divulgador do canal. Se inscreva no canal, clique aqui. Também marque todas as notificações. Deixe o seu like. Quando você faz isso, a plataforma entende que o vídeo é relevante e ela vai mandar para outras pessoas. Deixe o seu comentário e também compartilhe. Clique aqui nesse botãozinho, compartilhar, envie para suas redes sociais ou para o seu status. E também descendo na descrição, você pode vir aqui e participar do meu canal no Telegram. Lá você vai poder acompanhar a leitura bíblica que eu tenho feito junto com as pessoas que participam e também receber outras informações. Seja um divulgador do canal em nome de Jesus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Então vamos prosseguir aqui. Tópico 2, Jesus a verdade diante dos escribas e fariseus. Ponto 1, a verdade no episódio da mulher adúltera. Ponto 2, a verdade revelada. Ponto 3, a verdade que o mundo precisa conhecer. 1, a verdade no episódio da mulher adúltera.
No capítulo 8 do Evangelho de João, a verdade representada pelo Senhor Jesus é posta à prova pelos líderes judeus. Eles rejeitam Jesus. Enquanto ele ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres no pátio do templo, que eles queriam mais milagres, já falamos no capítulo 6 sobre eles buscarem os milagres, os escribas e fariseus, que eram os religiosos, trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente. João 8, 3 a 5. De acordo com a lei, a mulher deveria ser apedrejada e por isso questionaram Jesus sobre o caso, acusando-o de contrariar a lei. Vamos entender isso aqui. Eles buscavam uma armadilha para Jesus, tentando jogar Jesus contra a lei romana e esperando que suas palavras o comprometessem. Tem vários versículos aí. Aqui, eles não estavam preocupados com o pecado da mulher. De maneira nenhuma. De retirar o mal do meio deles, como o Antigo Testamento fala. Não. Tanto é que eles não trazem o homem que ela estava adulterando com ele, porque se era digno de morte, seriam os dois, e não um só. A questão ali é que eles queriam pegar Jesus. Eles colocaram Jesus numa situação achando que ele não teria saída. É isso que está acontecendo aqui. A pergunta feita era um dilema. A lei de Moisés mandava apedrejar adúlteros. Levítico 20, 10, Deuteronômio 22, versículo 22 a 24. Mas os romanos reservavam a execução para os seus tribunais. Por quê? Porque Israel não estava vivendo como uma nação mais independente. Estava debaixo do domínio de Roma, como esteve debaixo do domínio da Babilônia, da Pérsia, também num tempo da Assíria e por aí vai. Antes de ser povo ali chamado de... Já era um povo, mas assim, antes de ser constituído como nação e tudo, estava lá no Egito também. Então, eles estavam dominados. Então, eles não poderiam decretar a morte de ninguém, porque eles tinham uma lei para obedecer. Quando Israel era uma nação, eles tinham a própria lei, a Constituição. Tanto é que a lei no Antigo Testamento, ela pode ser dividida em 3 partes. Lei cerimonial, lei moral, que continua figurando para nós como igreja, porque está repetida no Novo Testamento, e a lei civil, que era a Constituição de Israel. Era dentro dessa lei civil que eles poderiam apedrejar, porque Deus havia determinado isso. Só que agora Israel não é mais uma nação nesse sentido, porque está subordinado a Roma. Então quem manda é Roma, não é mais Israel. Então eles não podem aplicar a pena de morte nesse momento. Sem autoridade para apedrejar, sem permissão de Roma, os judeus colocaram Jesus em uma situação difícil. Honrar a lei de Deus poderia enfurecer Roma. E ele não estaria aí, tá? Quebrando a lei de Deus. Enquanto seguir a lei romana significaria ignorar a lei divina. Enquanto seguir a lei romana significaria ignorar a lei divina. Ou seja, não pode matar. Só que a lei divina mandava matar, mas mandava matar no contexto que Israel era uma nação. Nesse momento, Israel está sob um domínio. É um povo, mas está dominado. Eles não são independentes nesse momento. Então, eles estavam subjugados à lei romana. Então, não podia mandar matar ninguém, a não ser que os romanos permitissem. Apesar que eles faziam isso na surdina. Apedrejaram Estevão na surdina. Mas eles sabiam que Roma não permitia fazer um tipo de coisa daquela. Então, eles não tinham autoridade para matar. Tanto é que, para crucificar Jesus, eles entregaram aos romanos. Eles não poderiam fazer um espetáculo público. Com Estevão era uma coisa à parte. Mas com Jesus foi público. Então, eles não podiam fazer isso. O nosso Senhor respondeu: aquele que dentre vós, quando eles levam a mulher ali, tá? Ele responde: vós que estáis sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. Ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. Eu sei que aqui, né, Jesus está escrevendo na areia, tem um monte de gente que quer inventar o que Jesus estava escrevendo, o texto não diz, João não relata, se João não relatou é porque não era relevante, então não adianta querer descobrir e dizer: ah, Deus me revelou. Mentira. Pura mentira, puro engano. Deus não revelou nada. O que está revelado está nas Escrituras. Então, não há por que inventar. Tudo que tiver a ver com isso é especulação, é invenção e não é bíblico. E, sinceramente, ensinar as pessoas com base em opiniões, especulações, conjecturas, não é uma coisa boa. Porque as pessoas vão passar a afirmar sua fé naquilo que não é a verdade da palavra de Deus. Então vamos falar a verdade, já que o texto e a lição está tratando da verdade.
A verdade que Cristo nos traz revelada a consciência nas nossas faltas. A verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas faltas. Foi o que aconteceu com eles. Nós somos pecadores. Como é que nós vamos atirar pedra nela? Assim, quando somos impactados por essa verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Para quem crê e se arrepende. A resposta de Jesus aos acusadores da mulher significa... O que significa essa resposta? O único juiz digno, o único, é aquele que não viola a lei que defende. Eu violo, você viola. Que o verdadeiramente qualificado seja o primeiro a agir com justiça. O único a fazer isso é o próprio Deus. É triste como muitos cristãos julgam e condenam os outros, ignorando que pelo mesmo critério também mereciam punição. Então ele diz que o outro merece, mas ele também merecia. Ah, pastor, mas espera aí. Como assim? Às vezes a pessoa tá lá condenando, julgando. Ah, porque adulterou. Tá, você pode não ter adulterado, mas você mente. Você finge. É hipócrita. Promove divisão. Não gosta de A, não gosta de B. Não vou com um jeito desse, não vou com um jeito daquele. E a Bíblia vai condenando isso tudo. Isso também é digno de juízo. Ué, da mesma maneira. Da mesma maneira que alguém que vive na prática do adultério está condenado ao inferno, quem vive na prática da mentira também está condenado ao inferno. Quem vive na prática da hipocrisia também está condenado ao inferno. Mesmo que esteja dentro da igreja. Porque as práticas não mudaram, continua. Então precisa de santificação, mudança de comportamento. E nós somos muito bons para apontar os outros e esquecer que nós também éramos réus. E se a graça de Deus não está sobre nós, estaríamos condenados para sempre ao inferno. 2. Jesus, a verdade revelada. O episódio da mulher apanhada em adultério ilustra a resistência dos escribas e fariseus em aceitar a verdade que Jesus representa. Eles não queriam aceitar. Isso nos permite concluir que, independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. Ou seja, ela continua passando, ainda que uns digam não aceito, não aceito, não aceito, ela continua. Ela continua vigorando, até que encontra pessoas que aceitam. Rejeitar a verdade que é Cristo não a altera. Esse é o grande problema. Nós vivemos em dias que precisamos de ser aceitos. Aceitação nas redes sociais, aceitação no nosso convívio social, aceitação no lugar onde congregamos. Então nós torcemos a verdade para agradar as pessoas. Jesus não faz isso. E o verdadeiro servo de Deus não pode fazer isso. Ah, mas eu vou ser rejeitado, não tem problema. Que os homens nos rejeitem, mas que nós estejamos com a verdade. Sem problema nenhum. Em um mundo obcecado pela aprovação alheia, Jesus buscava apenas alinhar-se à vontade do Pai, independentemente da opinião dos outros. Agir assim impede que a oposição abale nossa identidade. Se você viver procurando a aprovação das pessoas, você vai viver uma montanha-russa emocional. Porque uma hora elas acham que aquilo tá bom, outras horas elas acham que está errado, e elas vão mudando de acordo com a situação. A verdade de Deus é absoluta, a verdade de Deus não muda. A verdade de Deus, ela está ali, ó, firme. Então, não busque, não viva uma vida para agradar as pessoas. Viva uma vida para agradar quem te libertou. Agora, falar a verdade não é maltratar os outros. Fale a verdade com amor, com compaixão. Saiba a hora de falar. Jesus operava, agia no tempo certo. Muitas vezes a pessoa fala, eu falo mesmo, mas está na hora de falar. É dessa forma que tem que falar? Aí passa a ser grosseiro, insensível. Se nossa vida estiver sendo vivida alinhada à verdade que é Cristo, nada pode ir contra essa verdade. Está aí. Que esse texto vire um lema na sua vida. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Você tem certeza que está obedecendo à verdade de Deus? Então não tema. Podem se levantar, Neemias está lá na Pérsia, vai lá para Jerusalém reconstruir muro. Se levantam contra ele, rejeitam ele, se opõem contra ele, caluniam, mente, fazem tudo que você possa imaginar. E ele está firme. Por quê? Porque ele está com a verdade. Não é por acaso que ele próprio declarou, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim.
esta verdade não é apenas genérica, é uma verdade encarnada. Também não se trata de um caminho qualquer, mas sim do único caminho para alcançar Deus. O nosso Senhor é a verdade única que todos precisamos. A salvação não vem por homem, não vem por mulher, vem por Cristo. O Deus que se fez homem habitou no meio de nós, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita do Deus Pai, e é Ele que nos dá a salvação. 3. A verdade que o mundo precisa conhecer. Conhecer de que maneira? Nós cristãos vivendo essa verdade, testemunho, e nós cristãos pregando essa verdade. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia através de um conjunto ético que guie as suas vidas. Então eles procuram na filosofia uma forma agradável de viver. Outros examinam essa verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo. Então tem 3 coisas aqui: filosofia, ciência e esoterismo, mas elas são diferentes. Embora a filosofia e a ciência possam oferecer conclusões válidas dentro dos seus próprios campos de atuação, essas áreas não têm capacidade de revelar a verdade última e salvadora que está somente em Cristo. Então, dentro da filosofia, existem verdades. Dentro da ciência, é óbvio que existe verdade, mas não verdade salvadora. Elas podem apontar para aspectos da realidade, mas não satisfazem a busca espiritual do ser humano, nem conduzem à vida eterna, conforme Colossenses 2, versículo 3. Agora, o esoterismo não. A ciência, a filosofia tem lá suas questões em relação à verdade em situações que têm a ver com elas. Agora, esoterismo não. Já o esoterismo é corretamente apontado como uma distorção da verdade espiritual. Aí ele distorce a verdade. Existem pontos da filosofia que pode distorcer a verdade? Existem. Existem pessoas que usam a falsa ciência, porque não é a ciência propriamente dita, para tentar distorcer a verdade? Existem. Mas o esoterismo, ele torce de forma completa. Ele oferece caminhos alternativos baseados em experiências subjetivas que as pessoas tiveram, né? Eu vi isso, eu senti isso, eu senti aquilo. Sincretismo, mistura de coisas religiosos que não se fundamentam na revelação divina. Pastor, me dá um exemplo aí de sincretismo nos dias atuais que podem até atuar estão acontecendo dentro de igrejas. Alguém comprar uma vassoura para levar para sua casa, e essa vassoura, segundo eles, está ungida, e você vai varrer a sua casa, e ao varrer a sua casa, todos os demônios vão embora através de você varrer a casa. Vassoura não serve para varrer espíritos malignos. Vassoura serve para poder tirar lixo, sujeira física. Demônios não têm medo de vassoura. Simples assim. Isso é sincretismo. Poderia falar um monte de coisa aqui, mas vamos ficar só na vassoura, tá bom? Esquece esse negócio de vassoura. Consagra a sua vida a Deus. Ora dentro da sua casa, coloca as mãos, pode tocar nos lugares, não tem problema, sem problema nenhum. O Senhor vai abençoando, vai repreendendo todo o mal. Senhor, eu peço a tua bênção nesse lugar, aonde eu estou morando, alcança vidas aqui. Me faz, Senhor, instrumento para levar a tua palavra nesse lugar, que eu seja uma bênção para alcançar vidas nesse lugar. E outra coisa, agora, sincretismo religioso vai por esse lado que eu acabei de falar, tá? Não tem fundamento na Bíblia. Não tem lugar nenhum na Bíblia que manda você ungir uma vassoura para começar a varrer a sua casa para expulsar demônio. O esoterismo não conduz a Deus, mas confunde e desvia, pois substitui a verdade da palavra por especulações humanas. E aí, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala de doutrinas de demônios. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai pelo mesmo caminho falando do engano. A realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que é Cristo, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com seus habitantes. A verdade de Deus está separada do mundo, mas tem uma relação com seus habitantes no sentido de ser revelada aos habitantes. E uma coisa interessante aqui nessa parte é o seguinte: Jesus é a única verdade. Só que as pessoas não aceitam isso.
Porque cada um quer ter a sua verdade. Não, a palavra de Deus é a única verdade. Isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus, o nosso Salvador. E aí essa parte do texto aqui está alinhada à lição passada. Quando Jesus disse que aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não teria parte com ele. Não teria. Então, por quê? Porque Jesus estava falando ali de comunhão. Comunhão. Então, se eles não reconhecessem Jesus como Senhor e Salvador, jamais teriam comunhão com Cristo. Jamais teriam comunhão. Então, é necessário ter essa conexão com a pessoa bendita de Jesus, nosso Salvador. Existem verdades e mentiras sobre assuntos humanos. No entanto, a verdade que traz salvação e conduz o ser humano ao propósito que Deus tem para a sua vida encontra-se apenas em Jesus Cristo. Entendeu? Somente em Jesus. Jesus é a verdade que expôs a consciência dos escribas e fariseus aos seus pecados. O que você acha de ministrar as suas aulas com material de apoio da EBD Comentado Online, edição adultos? Eu vou mostrar o passo a passo para você fazer isso. Você vai vir na descrição desse vídeo. Você, se estiver no computador, no celular ou no notebook, você vai vir aqui e vai ter a descrição e você vai precisar clicar na palavra mais. A descrição vai ser aberta. Primeiro link aqui é o plano de lições bíblicas CPAD Adultos. Quando você clicar aqui, você vai vir para esta tela, aonde eu ofereço o plano de assinatura em 2 modelos, o plano Plus e o plano básico. Tanto o plano Plus como o plano básico você pode assinar assinatura mensal, trimestral ou semestral. Lembrando a você que quando você rolar a tela, vai aparecer os valores. Mas qual é a diferença entre o plano básico e o plano Plus? Todos os 2 planos você tem aí o comentário em PDF para você poder imprimir. É idêntico ao que aparece na tela, sendo que o que está em preto é igual à revista e o que está em azul ou outra cor é o comentário que eu faço. Tanto o plano Plus como o plano básico tem o comentário para você poder imprimir em PDF, fazer suas anotações, enfim. Agora, se você assina o plano básico, o slide que aparece na tela durante as aulas aqui, ele é em PDF. Você não tem como modificar. É idêntico ao que aparece, mas você não tem como modificar. Então não são editáveis nesse caso. Porém, se você assinar o plano Plus, os slides são em PowerPoint. Então você pode colocar slide, tirar slide, você pode editar o que está escrito, modificar. É muito melhor, nesse caso, você adquirir o plano Plus. Para adquirir, basta que você veja o plano que você quer assinar e venha aonde quer e clique em assine agora. Lembrando que se você um dia já foi assinante, você não vai vir por aqui. Você tem que ir lá dentro da plataforma, colocar o seu e-mail antes, a sua senha, entrar na plataforma para fazer renovação de plano. Se você tentar comprar o plano por aqui, você não vai conseguir, porque você um dia já foi assinante. Isso aqui é só para quem é novo assinante. Quem quer renovar a assinatura tem que ir lá dentro da plataforma. E o material é entregue dentro da plataforma. Você não vai receber nem por e-mail, nem por WhatsApp. Você tem que ir dentro da plataforma 8 a 10 dias antes da aula para poder pegar o seu material. E se você é um professor que não dá aula, você dá 1 ou 2 aulas durante o trimestre, vale a pena não fazer a assinatura do plano, mas vir aqui e contratar lições avulsas, essa tela verde. E aí, 8 a 10 dias antes da data da lição, você vai vir aqui, vai clicar aqui para adquirir a sua lição. Nesse caso, aí você vai receber o comentário em PDF e também o slide em PowerPoint e em PDF. Então, é muito simples, é muito fácil. Para adquirir o plano ou as lições avulsas, clique aqui no link que está na descrição ou no comentário afixado e tem uma aula edificante em nome de Jesus. Louvado seja Deus, então é isso, o recado tá dado. Se você quiser usar o material de apoio da EBD Comentado Online para dar as suas aulas, o link tá na descrição e no comentário afixado. E eu só quero lembrar que quando você assina, você recebe um e-mail da plataforma para você poder
clicar e ir para a plataforma, colocar lá seu e-mail, sua senha. Então, ao assinar, você recebe um e-mail na plataforma para poder dar continuidade. Você recebe um e-mail, né, da plataforma, no seu e-mail, para dar continuidade ali a ter acesso ao material da EBD comentada online. Bom, vamos lá agora. Último ponto, último tópico. Jesus, a verdade que liberta o pecador. Então nós tivemos aí várias vezes Jesus, a verdade em Jerusalém, Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus, e agora Jesus, a verdade que liberta o pecador. Ponto 1, a verdade que liberta. 2, o que é a verdade. 3, verdadeiramente livres. 1, a verdade que liberta. A passagem de João 8, 31 a 38 está intimamente relacionada com o relato da mulher adúltera. Está interligado. Assim, a vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus. Tanto é que ela foi livre ali, foi perdoada. Jesus diz para ela, vai e não peque mais. E aí vamos entender o seguinte, permanecer na verdade envolve obediência perseverante. Não basta ouvir ou aceitar por um tempo, é necessário viver os ensinos de Jesus. Ah, eu sou cristão, mas o comportamento está sendo transformado? Está se parecendo com Jesus? É hora de pensar nisso. Discipulado verdadeiro. Seguir Jesus significa praticar seus ensinos e exemplos, não apenas reconhecê-lo como mestre. Ah, Jesus é bom. Ah, Jesus é Deus. Ah, Jesus é isso. Mas tem que negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. É abrir mão das suas vontades. É por isso que recebemos um novo nascimento. Conhecimento transformador. A palavra de Deus é viva e tem o poder de transformar. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o que transforma o nosso entendimento é o Espírito Santo, aplicando a palavra que nós estudamos. Quem permanece na palavra é moldado por ela e experimenta a verdadeira liberdade em Cristo. Dessa maneira, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e, por meio dela, será libertado da servidão do pecado. Portanto, o encontro com a verdade, que é Cristo, rompe todas as correntes do pecado. As correntes, as cadeias vão caindo. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Olha o que diz João 8, 34 a 36. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Uma coisa bem interessante aqui. Vamos salientar algo aqui. Todo que comete pecado é servo do pecado. Quando Cristo nos salva, nós somos trocados de Senhor. Antes servíamos ao pecado, agora servimos ao Senhor. Com uma diferença. Com o pecado nós servíamos, era um inclinado, era arrastado, porque estava na nossa própria natureza. Com Cristo é um servir por amor, por gratidão ao que ele fez. É como escravo no Antigo Testamento que terminava o seu tempo de escravidão e aí ele continuava querendo estar junto com o seu Senhor. Então a sua orelha era furada para provar que ele agora servia por amor. Ele era livre, mas queria servir mesmo assim por amor ao Senhor que havia o libertado. É uma ideia bem interessante, né? Jesus mostra aos judeus que o pecado escraviza, revelando seu domínio sobre quem o pratica. É só você ler Romanos capítulo 6, a partir ali do versículo mais ou menos ali 16, 17, você vai ver. Na verdade, Romanos 6, 16, a partir do 16, você vai ver. A verdadeira libertação, segundo ele, vem apenas pelo Filho de Deus. Essa liberdade rompe o cativeiro espiritual, estávamos presos, tá? É isso que eles não entenderam, eles queriam romper um cativeiro material. Livra a gente de Roma. Não. Livramento espiritual. E reconcilia o homem com Deus, porque nós éramos inimigos de Deus por natureza, certo? Na vida cristã, ser livre não é seguir os próprios desejos. Eu mostrei o que significa liberdade no início da aula. Isso é ser escravo do pecado, mas viver liberto do pecado em obediência e comunhão com Deus. Fazer a nossa própria vontade é ser escravo do pecado. Fazer a vontade de Deus, aí sim, aí nesse caso é ser livre. Só em Cristo há transformação real e duradoura. E é por isso que já é a terceira aula que eu estou indicando esse vídeo. Porque nós, como cristãos, precisamos nos confrontar e ver de que maneira estamos vivendo. Quem sou eu? O natural é o não cristão. Mas, sendo cristão, eu posso ser o carnal ou o espiritual. Inicialmente, na caminhada
Todo cristão nascido de novo ainda está operando na parte carnal. Mas ele precisa crescer para se tornar o espiritual, que chama-se maturidade cristã. Então assista esse vídeo se você ainda não assistiu. Envie ele, clique lá no compartilhar, envie para suas redes sociais, para o seu status, porque tem muito cristão que está enganado, dizendo, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, essa é a minha forma de ser, essa é a minha maneira. Não. Deus não te salvou nem me salvou para continuar sendo quem eu era, não. Deus quer que nós venhamos nos parecer com o seu Filho Jesus Cristo, obediente, servindo. Filipenses capítulo 2, a partir do 5. Ele é um exemplo para nós. Então nós precisamos entender isso. Só em Cristo há transformação real e duradoura. Não é uma questão de uma decisão humana sem Jesus. Vou mudar. Eu paro de fazer isso. Aí larga algum tipo de vício, mas isso não dá a ele salvação, porque ele continua culpado e condenado no tribunal de Deus. Porque a salvação não vem pelo que nós fazemos, e sim pelo que Cristo fez. O que nós fazemos de boas obras, de vida transformada, tem a ver primeiro com a salvação. Depois isso é uma consequência da salvação. E não o motivo da salvação. Eu não sou salvo porque eu pratico boas obras. Eu pratico boas obras porque eu sou salvo. É diferente. 2. O que é a verdade? Essa é uma pergunta interessante. Vamos começar aí já comentando isso. Essa é uma pergunta que ecoa pelos séculos. Antes de Pilatos, mesmo assim. Vamos pegar o que Pilatos disse. Que é a verdade? João 18:38. Jesus falando da verdade diante de Pilatos, ele faz essa pergunta. Que é a verdade? Foi o que Pilatos perguntou a Jesus sem perceber que estava diante da própria verdade encarnada. E Jesus é a verdade. Com uma mente limitada ao entendimento humano e político, ele não compreendeu que Jesus não apenas falava a verdade, mas é a verdade. A verdade é uma pessoa, é Cristo. João 14:6. A revelação plena de Deus ao mundo. Jesus é a verdade. Deus é verdade. No Evangelho de João fica evidente que a verdade referida não se relaciona com a verdade filosófica. Ou seja, com conceitos de verdade debatidos nas obras de filosofia. Existem verdades dentro da filosofia, que é debatido na filosofia, mas não é a verdade da salvação. A salvação não vem pela filosofia, a salvação não vem pela ciência, a salvação não vem pelo esoterismo, a salvação não vem por outro meio, a salvação vem por meio de Cristo, pelo plano de Deus. Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. Ninguém vem ao Pai, ele afirmou, se não for por ele. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Jesus. Então Jesus veio para libertar o homem do domínio do pecado. Nós já estudamos em lições passadas sobre a questão da justificação, santificação. Então entenda uma coisa, tá? E aí vamos falar também da glorificação. Justificação. Fomos livres da culpa do pecado. Isso é justificação. Diante do tribunal de Deus não tem mais nada contra nós. Tanto é que Romanos 8:1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Só que estar em Cristo Jesus implica viver segundo a nova natureza. E aí entra o segundo passo. Santificação. Somos, aí é presente, livres do poder do pecado. Eu e você temos uma nova natureza, então nós podemos dizer não ao pecado. Mas se nós ficarmos alimentando a antiga natureza, a velha natureza, o que a Bíblia chama de carne, muitas vezes, em alguns textos do Novo Testamento, aliás, em vários textos do Novo Testamento, então eu fico me alimentando apenas, eu alimento apenas a minha carne, não alimento a parte espiritual. O que eu vou fazer? Eu vou ceder à velha natureza, mesmo tendo uma nova natureza. E aí é aí que eu vou andar conforme a carne. Quem sou eu? O natural, o não cristão. O carnal, o cristão imaturo. Ou o espiritual. Eu quero ser espiritual, então eu tenho que me inclinar para as coisas espirituais. Eu tenho que abrir mão daquilo que alimenta a minha natureza carnal para poder alimentar a minha natureza espiritual. É assim que funciona. Se eu não entender isso, não vai funcionar. E aí, o último passo aqui, que eu ainda queria salientar, é a glorificação. Justificação. Fomos livres da culpa do pecado. Santificação. Somos livres, presente, do poder do pecado. Glorificação. Seremos, futuro, livres da presença do pecado. Um é culpa,
ou ter poder e ou ter presença. Aí acabou. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Em Jesus alcançamos a verdadeira liberdade, porque temos um novo nascimento, fomos justificados, somos santificados e seremos futuramente glorificados. A verdade é Deus, o Senhor é o Deus verdadeiro. Jeremias 10:10. A verdade é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. O Espírito Santo nos conduz à verdade. É por isso que nós recebemos uma nova natureza e o Espírito Santo está dentro de nós. Ele nos conduz à verdade. Independente de você ser ou não ser batizado com o Espírito Santo, porque existem pessoas que não têm conhecimento disso aqui e ele acha assim, mas eu não sou espiritual porque na verdade eu não posso andar segundo a vontade de Deus porque na verdade eu não sou batizado com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder para você realizar a missão do ID. E isso não quer dizer que você não possa realizar o ID, mesmo que não for batizado com o Espírito Santo, você pode realizar o ID. Não tem problema nenhum. Só que o Senhor quer nos capacitar. Se você pode usar algo a mais que Ele te possibilitou, por que vai ficar não usando aquilo que Ele está possibilitando? Que é o poder. Batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que é a mesma coisa, com ou no, pode ser, no original, o termo lá, o artigo pode ser traduzido como no ou com, é a mesma coisa, sem nenhum problema, tá bom? Mas todos nós temos o Espírito Santo, e é disso que está sendo falado aqui, ó. O Espírito Santo nos conduz à verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele capacita o entendimento da palavra de Deus, ilumina o coração. Já viu eu orando? Senhor, ilumina minha mente. Ilumina o coração e mente. Ajuda a discernir o que agrada ao Senhor e fortalece nossa permanência na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Aí eu tô lendo. Só que eu preciso de iluminação. Por quê? Porque o pecado obscureceu meu entendimento. Mesmo que hoje eu tenha uma nova natureza, eu ainda tenho a antiga natureza. Então eu tenho dificuldade de compreender as coisas de Deus. Aí o Espírito Santo vem e ilumina. Aí eu vou estudar a palavra, eu vou aprender como estudar a palavra, mas ao mesmo tempo eu preciso pedir iluminação. 3. Verdadeiramente livres. Irmãos, fazer a vontade de Deus é algo assim muito sério. Eu mesmo, se fosse levar em consideração, eu tô até um pouco resfriado. O meu corpo tá lutando contra esse resfriado. Mas, glória a Deus, eu tô aqui sentadinho, ministrando esta lição. Tô gravando essa, depois eu tenho que gravar de jovens também, só que eu não vou gravar no mesmo dia, eu gravo uma num dia, gravo outra no outro. Mas assim, se eu fosse levar pelo meu corpo físico, mas em nome de Jesus, o Senhor tá me dando graça e eu tô aqui para realizar. As Escrituras Sagradas revelam a verdadeira natureza do ser humano distante de Deus, que tem a ver com verdadeiramente livres. Porque tem gente que acha que está livre. Eu já coloquei o conceito de liberdade aqui no início da lição, na introdução. Você que adquire o material aqui da EBD Comentado Online, vai ter logo lá na palavra-chave, depois da palavra-chave, vai aparecer essa questão aí da definição de liberdade. Eles acham que são livres, tá? Aí o texto diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5:12. Certo? Dessa forma, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sobre o poder do inimigo. E eu já mostrei isso numa lição mostrando em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. E tem gente que pode se ofender. Que história é essa? Debaixo do domínio de Satanás? Está na Bíblia. Não sou eu falando, é a Bíblia falando. E eu também estava. E você também estava. Mas hoje estamos debaixo do domínio do Senhor. Somos servos do Senhor. Estamos aqui, mas não pertencemos a esse mundo. Aqui somos embaixadores. Não tem a embaixada de outro país no nosso país? Aqui no nosso país, no Brasil, tem várias embaixadas de outros países. Eles representam o seu país. Nós somos de outro país, ou seja, de outro reino, melhor dizendo. O reino celestial. Estamos aqui como embaixadores. Em Adão fomos gerados no pecado devido ao pecado original. Em Cristo somos gerados em justiça, tornando-nos pecadores arrependidos, filhos de Deus com direito à vida eterna. E aí talvez você diga assim, mas como assim em Adão somos gerados no pecado? Não fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Essa imagem e semelhança foi distorcida. E eu vou mostrar aqui um texto que deixa isso bem claro. Gênesis capítulo 5, versículo 1 em diante, olha o que diz aqui. Ó.
Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus o criou homem, a semelhança de Deus o fez. Deus tem pecado na sua natureza? Não. Então, quando o pecado entrou, houve uma distorção. Aí olha o que acontece. Versículo 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou e os chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. Olha o versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Agora Adão é pecador, então esse filho também traz o pecado na sua natureza. Conforme a sua imagem, o chamou o seu nome de Sete. Então isso prova que a questão do pecado veio para a sua descendência também. Por isso que o texto aqui de Romanos deixou bem claro. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, porque se todos morrem, é prova que o pecado passou para todos os homens. Assim aqueles que verdadeiramente são livres, estão inclinados às coisas do Espírito. Agora, um novo convertido ainda não entende, por isso ele tem que ser ensinado, por isso ele tem que ser discipulado, certo? E nós somos discípulos a vida inteira, mas tem o discipulado de integração, para ele ir crescendo até chegar à idade adulta, que a Bíblia chama de maturidade. Agora, crente com 5 anos, 8 anos, 10 anos, 15 anos, agindo como menino, aí eu volto a dizer, assista esse vídeo aqui, que ele me confronta. Vai confrontar você também. Satanás não consegue exercer influência sobre eles. Por isso que, na primeira epístola de João, João diz que aqueles que pertencem ao Senhor, o maligno não pode tocar. Tocar no sentido de influenciar. Porque Satanás tocou em Jó por permissão de Deus. Não é esse tocar. É o tocar no sentido de controle. É só você ler em outra versão que você vai ver. Tocar no sentido de controlar. De influenciar plenamente. Não pode. Por quê? Porque nós somos de Cristo. Quem está em Cristo e anda no Espírito não pode ser influenciado pelo diabo. Que história é essa? Certo? Agora, tem que ver as obras que a gente está praticando. Porque às vezes a gente pensa que não, mas nós estamos sendo influenciados pelo diabo, sim. O poder de Deus, vamos lá, Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Leia também Efésios 2, do 1 ao 7. A verdadeira liberdade em Cristo está ligada à nossa semelhança com Ele, enquanto ainda vivemos nesse mundo. Deus nos salvou para que nós venhamos nos parecer com Jesus. Esse é o propósito principal da nossa salvação. E aí Jesus vive em discussão, em guerrinha, em disse-me-disse, em mentira, hipocrisia, falsidade, competição. Jesus viveu assim, irmãos? Está na hora da gente pensar o que é ser cristão. Porque ser cristão é se parecer com Cristo. A Bíblia é o manual da verdade revelado por Deus, sendo guia infalível para a vida cristã. É a Bíblia. Ela é a verdade absoluta, como afirmou Jesus. Você quer entender a verdade? Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. E como declara o salmista, a soma da tua palavra é a verdade. Salmo 119, 160. Sem erros, ela deve ser nossa referência em todas as áreas. Você precisa entender que a palavra de Deus precisa guiar você em todas as áreas da sua vida. Não é só no casamento, na área sentimental, na área financeira, na parte da sua saúde, no seu convívio social, seja na sua vizinhança, seja na rua, seja na comunidade, na igreja que você pertence, na comunhão com Cristo ali e com os irmãos. A palavra de Deus, além disso, ela julga todas as coisas. A palavra também nos ensina a viver em verdade, melhor dizendo, tá? Iluminando o nosso caminho e nos livrando do engano. Além disso, ela julga todas as coisas com precisão, discernindo pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Se a Bíblia revela quem são, e aqui é pessoas, tá? É um Deus, mas aqui são pessoas. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já tem a ver com o que nós estudamos no outro trimestre, falando sobre a questão da trindade e tudo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Se a Bíblia revela quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo, e o plano de salvação para a humanidade, por que não temos prazer em meditar nela dia e noite, a fim de termos entendimento como salmista? Tá faltando alguma coisa na gente. Nós não ligamos para estudar a palavra, ler a palavra.
Salmo 1, 2 diz, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 119, 130 diz, a exposição das tuas palavras dá luz e entendimento aos simples. Eu já coloquei aqui durante a aula que você pode participar do meu canal do Telegram, clicando no link lá, tá? E aí, na descrição do vídeo tem um canal do Telegram, é só você descer, procurar canal do Telegram e clicar. E lá nós estamos fazendo uma leitura bíblica. Já temos aí, quando esse vídeo está sendo gravado em 2025, nós já vamos aí para 1 ano e meio lendo a palavra. Então, nós temos que ter prazer. Aí tem um monte de desculpa. Eu não leio a Bíblia por causa disso. Eu não leio a Bíblia por causa daquilo. Eu não leio a Bíblia por causa daquilo outro. Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador. Você não lê a Bíblia por causa de vários motivos? Então preste atenção nisso aqui. Curso online. Como facilitar meu estudo da Bíblia. Então eu quero colocar para você aqui o curso online Como facilitar meu estudo da Bíblia. Basta você clicar no link que está aqui na descrição, no comentário afixado e também o link que está nos vídeos de recomendação. Você vai vir para essa tela, você vai descer a tela, vai ler o que está escrito aqui e você vai conhecer todo o conteúdo. Tem o módulo 1 com a apresentação do curso, o módulo 2 entendendo o que é a Bíblia, a origem da Bíblia, o propósito da Bíblia, módulo 3, descobrindo a estrutura da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, módulo 4, obstáculos para não estudarmos a Bíblia, não sei por onde começar, tédio no estudo bíblico, não sou inteligente o suficiente, falta de tempo, módulo 5, aprendendo como devemos estudar a Bíblia, módulo 6, desvendando os benefícios de estudar a Bíblia, módulo 7, trilhando etapas no estudo da Bíblia. Por onde eu começo? Inspeção, escolha do texto, observação, que é a comparação de versões, ler o texto numa versão, ler o texto em outra versão, interpretação, o que significa esse texto, correlação, o que eu entendi aqui, o que a Bíblia fala em outras partes sobre isso, ou também nos comentários. Será que eu entendi correto? Vou pesquisar nos comentários para saber. E a aplicação, como isso aplica a mim? E o módulo 8, facilitando meu estudo da Bíblia através de métodos. O método das 3 perguntas, o método sintético, que é uma síntese, tá? Do que está ali sendo falado, o método analítico, que é analisar as palavras, as expressões, estudo bíblico tópico, que é o tema, estudo bíblico biográfico, a vida de um personagem, estudo bíblico doutrinário, que é uma doutrina, estudo bíblico devocional. No módulo 9, eu ensino para você, aí eu trago a conclusão e como gerar o seu certificado. Além disso, tem depoimento dos alunos, que são alunos que pertencem aqui ao canal, tem o certificado de conclusão, são mais de 20 horas de curso. E para ajudar você, o aplicativo Minha Bíblia, onde você vai instalar no seu celular e eu te ensino como instalar, como usar, aonde tem versões da Bíblia, tem para você também comentários e dicionário. Só que você só tem acesso a esse aplicativo se você comprar o curso. Se você não adquirir, não tem como ter acesso a esse aplicativo com todas essas instruções. O aplicativo é gratuito, você pode procurar aí na loja de aplicativo por esse nome aqui, ó, My Bible. Só que você vai instalar, mas você não vai ter a configuração, você não vai ter o passo a passo do estudo. Então, eu te recomendo adquirir o curso. E garanta sua vaga nesse curso que vai enriquecer sua vida espiritual. Link na descrição, comentário fixado e nos vídeos de recomendação. Como facilitar o meu estudo da Bíblia. Então, você não tem desculpa para você poder estudar a palavra de Deus. Se você tem um curso que te ajuda, um investimento bem pequeno, comparado a vários outros cursos aí, e você tem essa condição, aí realmente vai ficar a seu critério. Essa é a grande verdade. Conclusão. A verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Cristo é a verdade que liberta. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás, conforme está escrito em Efésios 2, do 1 ao 3. É só você ler que está bem claramente lá. E aí, aqui, cabe uma coisa. Nós estamos tratando de liberdade o tempo todo. Aí diz que Jesus é a verdade que liberta. Liberta da culpa do pecado, do poder do pecado e no futuro da presença do pecado. Muito bem. Jesus diz assim, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que é Cristo. Aí também João 8,36 diz, se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, já está livre. O cristão está livre? Está. Esse livre aí tem a ver com o quê?
com o lugar de estar preso e foi livre. Não, tem a ver com a questão do domínio do pecado. Hoje nós vemos as igrejas fazerem culto de libertação, sem problema nenhum. Mas o que o cristão precisa entender é que a libertação na sua forma plena, do que a Bíblia trata, tem a ver com a culpa do pecado e o domínio do pecado em si. Isso o cristão já foi livre. Então, nesse sentido, o cristão não precisa de libertação. Na verdade, o cristão precisa de santificação. As correntes caíram e agora o comportamento dele precisa ser mudado. Uma pessoa que é presa, escrava, ela não tem como ter o comportamento mudado. Então, primeiro ela tem que ser liberta. Depois começa um novo comportamento. E o novo comportamento não é libertação. O novo comportamento é santificação. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí alguém vai perguntar, pastor, então eu não devo ir no culto de libertação porque eu já sou liberto? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você precisa ter em mente o seguinte, você precisa de santificação. Porque se as pessoas que são cristãos ficam pensando o tempo todo que vai ao culto de libertação para ser liberto, mas não tem a necessidade de mudança de comportamento, ele não entra no processo de santificação. Santificação é uma coisa na Bíblia, libertação do pecado é outra. A libertação do pecado vem primeiro, a santificação vem depois. E a libertação do pecado é um ato único. Não fica sendo liberto o tempo todo. Liberto de novo. Liberto na semana que vem. Liberto no outro dia. Não. O que ele precisa é de santificação. As correntes já caíram. Só que ele tem que viver à luz da nova realidade. A nova realidade é que ele é um servo de Deus. E um servo de Deus tem um novo comportamento. Uma serva de Deus tem um novo comportamento. Nós podemos ir em cultos de libertação, não há nenhum problema em relação a isso. Mas temos que ter em mente que nós precisamos de santificação. Estamos lá em comunhão com nossos irmãos e tem outras pessoas que vão vir para reconhecer Cristo como Salvador, serão libertas do domínio do pecado para começar o processo de santificação. Inclusive, pouco se fala de santificação nos dias atuais. Vamos refletir? O compromisso do cristão com a verdade envolve, primeiro, amar e defender a verdade. Quem ama lê Bíblia, quem ama estuda a Bíblia, quem ama medita na Bíblia. E defender a verdade. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6. Nós não podemos ter prazer com as injustiças. De maneira nenhuma. Segundo, viver de acordo com a verdade. Ou seja, conduta cristã. 1 João capítulo 1, versículo 6. Não tem como eu ser um cristão e não viver de acordo com a verdade. Isso é santificação. Terceiro, proclamar a verdade ao mundo. Aí é pregar. Nós proclamamos com o nosso testemunho, mudança de comportamento e com a palavra pregada. Não adianta querer ganhar alguém para Jesus se o meu comportamento não condiz com a vida cristã. Vamos conferir o que iremos estudar na próxima lição? Lição de número 6, 11 de maio de 2025. O bom pastor e suas ovelhas. E aí tá aí o contato para agendas, né? Nossas agendas aí para convites. Faça como a Igreja Assembleia de Deus de Santa Cruz, em Santo Antônio de Pádua, né? Pastor Paulo Roberto, toda aquela igreja amada, o diácono Fábio, que nos recebeu com muito carinho, juntamente com toda aquela comitiva. Deus seja louvado pela vida de cada um que estava ali naquele lugar. O bom Deus, eu e minha esposa, faça como eles. Faça como a Assembleia de Deus ali em São José da Bela Vista nos levou até aquele lugar. Faça como a Assembleia de Deus em São Sebastião, Brasília, que também nos levou naquele lugar para estarmos ali em outros lugares que nós vamos. Fique à vontade, tá aí o contato. Entre em contato, converse conosco e nós estaremos aí com vocês para a glória do nome do Senhor. Bom, nesse momento eu quero orar, quero agradecer a Deus por mais um programa. Eu lembro sempre, continuo repetindo, porque tem gente que chega aqui e quer fazer uma comparação do programa aqui com outros canais, no sentido que o outro canal é só uma pré-aula, no sentido de ser uma coisa bem mais resumida, não é um programa, não é uma aula explicada do início até o final. Cada um tem sua característica. E eu vou dizer uma coisa aqui, eu não estou preocupado se alguém entende ou não entende, porque Jesus é que manda fazer e nós obedecemos. Agora, eu fico muito feliz quando as pessoas entendem a proposta do canal. Se essa proposta não encaixa naquilo que ele espera, não tem problema ele ir para outro lugar assistir as aulas. Não há nenhum problema em relação a isso. Triste é quando ele quer vir para cá ensinar o que eu devo fazer quando eu estou aqui para obedecer o meu Senhor. E você também deve obedecer o seu Senhor. Se você está com a verdade, nada pode contra a verdade. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma oportunidade, Deus. Ah, Senhor, Tu és a verdade que liberta. Aleluia.
Senhor Deus, foi através do sangue de Jesus Cristo, teu Filho, derramado, Senhor, que hoje nós temos libertação da culpa do pecado, do poder do pecado e no futuro da presença do pecado. Por isso nos ensina a viver em santificação. Senhor, nos ajuda. Toma cada professor, cada professora, usa eles como instrumento poderosamente. Mas em primeiro lugar, Senhor, nos transforma a cada dia, Senhor, no processo de santificação. Porque Tu és o Deus que quer nos fazer parecer com Jesus Cristo, Teu Filho. Eu entrego em Tuas mãos a vida de cada um que veio até aqui assistir esta aula para poder crescer espiritualmente e para aqueles que também vão ministrar esta aula. Que o Senhor continue abençoando a cada um deles, em nome de Jesus. Nas suas orações, ore por mim, ore pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna. Nós precisamos muito de oração. Nos ajude, nós estamos fazendo uma obra como vocês estão fazendo também, e com certeza vem tudo, mas a boa mão do Senhor está sobre nós. Receba a bênção apostólica, vídeo de recomendação na próxima tela. Inclusive, eu estou deixando para vocês aí quem sou eu, o natural, o carnal ou o espiritual. Eu recomendo que vocês assistam, tá bom? Eu recomendo de verdade que vocês possam assistir. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém!